Salmo 46. O Salmo dos filhos de Corá, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e a sua fúria, ou na sua fúria, os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolação na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos? Põe a mão sobre o seu coração, peça ao Espírito Santo que fale com você. Foi para isso que nós viemos, para ouvir a palavra de Deus. Amém? É uma das coisas principais que nós viemos fazer aqui. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos ouvir a Tua palavra. Ó Deus, sem a Tua palavra nós ficamos sem norte. Sem a Tua palavra nós não sabemos para onde ir. Então fala conosco. Tudo que é impedimento, tudo que é amarramento, tudo que é resistência, seja no reino físico ou no reino espiritual, nós repreendemos e pedimos: Espírito Santo, mova-se nesse lugar com a Tua palavra, e enquanto pregamos a Tua palavra, vai curando, vai restaurando, vai fortalecendo, vai, Senhor, operando e fazendo com que todos, ó Deus, saiam daqui hoje, Senhor, voltem para os seus lares com os seus corações alegres, e ao chegarem em casa hoje, Deus, Tua palavra ministre isso, e eles cheguem ali e se encontrem com um milagre. É a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém. Sentem-se por gentileza, meus amados. Nosso tema hoje é aquietai-vos, amém? Ainda que, amém? Aquietai-vos, ainda que, certo? É o que o Salmo diz. Quando os coraitas escreveram este Salmo, eles estavam falando de um Salmo que mostra quem é Deus, ou o que é Deus. E eles começam falando três coisas sobre Deus, amém? Três coisas sobre Deus. E a primeira coisa que eles dizem, que Deus é o nosso refúgio. Amém? Deus é o nosso refúgio. Segunda coisa que eles dizem que Deus é, eles dizem: Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro. É a terceira coisa, amém? Socorro bem presente, amém? Na angústia,
nas tribulações. Então, quando eles escrevem, eles demonstram que a intervenção de Deus em momentos que todos nós vivemos, momentos difíceis, não é todo dia que as coisas estão indo muito bem, tem dia que as coisas não vão bem. Hoje de manhã eu disse que tem dia que a gente levanta e a gente está disposto a derrubar o gigante, a derrubar muralhas de Jericó, a abrir o mar vermelho. Nós estamos dispostos a fazer o machado flutuar, Nós estamos nos sentindo um gigante na fé. Mas tem dia que não, irmãos. Tem dia que a gente acorda como o profeta Elias, que mesmo depois de ter sido usado tão poderosamente por Deus, se Elias vivesse hoje, ia dar um trabalho para o corpo de bombeiro, irmãos? Porque onde ele ia, ele invocava fogo e caía fogo, certo? Mas um dia, irmãos, o Elias se sentiu deprimido. Um dia o Elias, ele acordou e ele não acordou bem, e ele sentiu medo porque recebeu a ameaça de Jezabel. Imagina, um homem que tinha vencido 450 falsos profetas, por que fugir de uma mulher? Não é verdade? Não tinha razão para aquilo. Mas o nosso desejo de lutar, o nosso desejo de enfrentar as batalhas, muitas vezes depende, irmãos, da nossa condição interna. Sabe, às vezes nosso espírito está um pouquinho abatido e a gente precisa de uma intervenção de Deus. E é por isso que eles começam dizendo, e nesses momentos em que parece que as adversidades é que escreverão o fim da nossa história, sabe? É que as lutas, as provas, as dificuldades, há momentos que parece que botou um ponto final ali, acabou o casamento, faliu a empresa, filho nas drogas, tantas coisas ruins, perdeu o emprego. Parece que a adversidade foi ali e colocou um ponto final. Mas aí quando nós lemos com toda a convicção que Ele é as três coisas que Deus é, Ele é o nosso refúgio. Sabe, irmãos, refúgio é aquele lugar assim que você vai e você encontra proteção, você se refugia, e ali nenhum mal pode te atingir, sabe? Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Irmãos, as cidades eram construídas com grandes muralhas, e às vezes existiam a construção de fortalezas para estrategicamente enfrentar os inimigos. E a Bíblia diz que Deus é a nossa fortaleza, amém? E nele, como nossa fortaleza, meu irmão, nós temos condições de enfrentar os inimigos, de enfrentar qualquer adversidade. E Ele é também, irmãos, o nosso socorro, socorro bem presente. Às vezes parece que Deus se distanciou. Irmãos, Deus nunca se distancia de nós, em momento algum Deus se distancia.
Por que não? Porque, irmãos, imagine você, um ser onipresente. Só Ele tem esse atributo da onipresença. Só Ele, mais ninguém. Amém? Se Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E se Ele está em todos os lugares, como é que Ele vai se afastar de você? Ele deixaria de estar em algum lugar. Amém? Amém? Então, nunca Deus vai se afastar de você. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém, queridos? Certo? Olha só. Não apenas por conta da sua onipresença, mas também porque Ele gosta, Deus ama ser encontrado por nós. Deus ama quando a gente invoca a sua presença, quando a gente diz: Senhor, eu preciso da tua presença. Houve um dia em que Davi, lá no Salmo 10, verso 1, que Davi chega a perguntar: por que te conservas longe, Senhor? Por quê? Sabe aqueles momentos que parece que você pede e você não é ouvido? Parece que Deus, Ele está longe de você. Davi teve esse momento, e Davi diz assim: por que te conservas longe, Senhor? E ele pergunta pela segunda vez: por que te escondes? Nos tempos de angústia. Mas a Bíblia diz que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então Deus ama ser procurado. Deus ama não só ser procurado, Ele ama ser encontrado. Sabe quando a gente começa a buscar a Deus, e aquela sensação de que Ele está longe, embora Ele está muito perto, porque Ele é o socorro bem presente, não é o socorro distante, que precisa acionar alguém para se deslocar, até nós. Não, irmãos, Deus não tem que se deslocar de lugar nenhum para vir ao nosso socorro. Ele já está. Aí, irmãos, Deus, Ele gosta, irmãos, de ser procurado por nós. Não porque Ele está distante, mas porque Ele gosta quando o seu coração começa a desejar a sua manifestação. O seu coração começa, o nosso coração começa a desejar a sua presença. Amém? Porque Ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Amém? Na angústia, na tribulação, em qualquer momento das nossas vidas. Geralmente, irmãos, Deus, Ele não dá respostas para nós. Deus não te dá respostas. Sabe por quê? Porque Ele é a resposta. Amém? Certo? Deus não te dá a resposta, Ele é a resposta. Você precisa de socorro, Ele é o teu socorro. Você precisa de fortaleza, Ele é a sua fortaleza. Você precisa de abrigo, Ele é o teu abrigo. Você precisa de esconderijo, Ele é o teu esconderijo. Você precisa do pão da vida, Ele é o pão da vida. Você precisa de água da vida, Ele é a água da vida. Você precisa de uma porta, Ele é a porta. Então Deus não responde os nossos questionamentos.
Ele se apresenta como solução. Amém, queridos? Ele é a solução, tá? Então veja só, irmãos. Então a primeira coisa que Deus é, fala comigo: refúgio, fortaleza e socorro. Amém. Isso no Salmo 46. Sabe, eu estava lendo, fazendo a minha leitura diária, e esse salmo me chamou a atenção. Sabe aquele momento que parece que sai da Bíblia e salta para o coração da gente, né? Esse salmo me chamou muita atenção. Falei, Deus, é isso aqui que o Senhor é. E aí você continua lendo o Salmo 46, irmãos. E aí diz assim: não temeremos. Se Ele é tudo isso, vou ter medo do quê? Aí por isso, ainda que, amém? Olha o que o Salmo diz: ainda que a terra se mude. E aí eu estava pensando, falei, terra se mudar? Eu já vi gente se mudar da terra, da sua terra. Um dia Deus disse para Abraão: sai da tua terra. Mas irmãos, a terra sair da gente? Amém? Olha só, ainda que a terra se mude. Não é que você se muda, é a terra. O que é a terra, irmãos? É o nosso chão. Sabe aquele momento que você diz assim: eu perdi o chão? A terra se mudou. Sabe, aquele momento assim que eu faço agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou reconstruir minha vida sentimental, minha vida conjugal, minha vida profissional, minha vida espiritual? Como é que eu vou recomeçar? Como é que eu vou reconstruir tudo isso? Mas aí, o salmista diz assim: Ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que você perca o chão da sua vida, ainda, meu irmão, que as coisas mais assustadoras desta vida possam acontecer com você ou com a sua família, Ele continua sendo refúgio, Ele continua sendo fortaleza, Ele continua sendo abrigo, Ele continua sendo o socorro presente. Ainda que as águas, aliás, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Oh, meu irmão, já pensou? O monte se transportando para o meio dos mares, e ali, irmãos, ele vai afundando, afundando. Mas o salmista diz assim: ainda que isso aconteça, os montes é aquilo que a gente considera sólido, a coisa mais sólida da sua vida, sabe, vai se afundando, vai desaparecendo. Monte é sinônimo de grandeza. Monte é sinônimo de conquistas. Deus é Deus dos montes e dos vales.
Os montes representam as nossas vitórias. Sabe aquele momento da sua vida que você está vivendo o ápice da alegria? Que você está vivendo o melhor momento da sua vida? Nós estávamos lá em Israel e a pastora brincou assim, né? Onde nós estamos aqui, ó? Se um dia eu fui pobre, eu nem me lembro. Oi? Depois já lembrou de novo. Mas olha aqui, irmãos. São esses momentos assim, sabe, que você fala assim: eu cheguei onde eu queria. Cheguei no topo. Lutei, mas consegui. Cheguei onde eu queria. Estou bem, estou feliz. Mas aí, o salmista fala assim: ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. É onde você vê tudo isso, todas as suas conquistas se afundando. Tem gente, irmãos, que luta uma vida inteira, conquista, e de repente vê tudo escapando como água pelo vão dos dedos. Não tem? Não tem? Mas Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na angústia. O monte pode ir afundando, você pode ver todas as suas conquistas desaparecendo como um monte lançado no mar, vai se afundando, 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 e de repente você não vê mais nada. O mar pode engolir as suas conquistas, mas o teu sustento é o Senhor. Meus amados, ainda que os montes se abalem por causa de um terremoto, sabe, ainda que todas as nossas estruturas sejam abaladas, Deus continua sendo Deus. Ainda que as águas rujam e se perturbem, sabe, ainda que venha como se fosse um tsunami. Aí o salmista diz assim: há um rio. Amém? Pode vir um tsunami, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, meu querido, preste atenção. As águas podem rugir, pode levantar um tsunami contra a tua vida, mas em contrapartida, irmãos, enquanto parece que vai levar tudo embora, Deus se apresenta como refúgio, fortaleza, socorro. E Ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio, querido, há um rio, e ainda que as correntes, as águas se perturbem, se levantem contra você, parece que vai levar tudo embora, vem a calmaria do Senhor. O Senhor diz assim: calma, calma, tem um tsunami aí, mas tem um rio de águas tranquilas. Você pode glorificar o nome do Senhor?
Aleluia. Ainda que a fornalha de fogo seja aquecida 7 vezes mais. Eu continuo, disse Sadraque, Mesaque e Abednego: se Deus quiser nos livrar, Ele pode. Se Ele não quiser, sabe essa estátua aí de 30 metros de altura, estátua de ouro, 1,5 metro de largura, segundo as medidas bíblicas, a estátua de ouro, a estátua de Nabucodonosor, e a lei, o decreto era: quem não se curvasse seria lançado na fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, e eles foram levados à presença do rei, e o rei deu uma segunda chance. Os instrumentos vão tocar de novo, e a hora que vocês ouvirem o som dos instrumentos, vocês vão se curvar, porque se vocês não se curvarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. E eu quero ver se o Deus de vocês vai poder livrá-los. Sabe o que eles disseram? O nosso Deus pode. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos nos dobrar. Sabe, irmãos, quando o inimigo vem fazer pressão, sabe aquela pressão para você negar sua fé, aquela pressão para você voltar atrás, aquela pressão para você duvidar da sua fé, aquela pressão que vai encher a sua mente, a sua cabeça de dúvidas a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, a respeito da sua confiança no Senhor. Irmãos, essas coisas vão acontecer de vez em quando, mas permaneça firme, porque a Bíblia diz que pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego e lançaram eles na fornalha de fogo ardente. O fogo era tão quente, irmãos, que os homens que jogaram o Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles morreram queimados. Mas aí o rei olha de longe e ele fica assustado. Peraí, não foram 3 homens que nós jogamos amarrados, atados? Sim, mas eu estou vendo 4 lá dentro solto. Amém? Amém? Olha aqui, irmãos, Deus pode até não te livrar da fornalha, mas Ele te livra na fornalha. Você pode aplaudir o nome de Jesus? E aí vem: aquietai-vos. Aquietai-vos. Fiquem quietos. Amém? É o ponto 3 aí, filhos. Aquietai-vos. Conta-se que um garoto de mais ou menos 11, 12 anos, ele estava a bordo de um Boeing, e aquela aeronave começou a passar por turbulências fortes, e muita gente com medo, mas aquele menino tranquilo continuou cantando, assobiando, como se nada tivesse acontecido ou acontecendo. E alguém disse para ele assim: ô menino, por que você se mantém calmo nessas turbulências? Está todo mundo assustado. E o menino disse assim: meu pai é o piloto. Amém? Meu pai é o piloto. Então, querido, não fique preocupado não. Aquietai-vos.
O Senhor disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Continuo sendo refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Não é distante, é presente. Meus amados, lá em Êxodo capítulo 14, verso 13 e 14, quando o povo de Israel, que estavam saindo do Egito, e eles se depararam com o Mar Vermelho, e ao encalço deles vinham os soldados egípcios. Obviamente que o pânico deve ter tomado conta de alguns, ou da maioria deles. Porém, Moisés diz a eles o seguinte, no verso 13 e 14 do capítulo 14 de Êxodo: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Amém? Não tenham medo. Fiquem firmes. Olha só. Não tenham medo, disse Moisés. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará neste dia ou no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Deus está agindo. Ainda que você não veja, Deus está agindo. E agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Olha aqui, irmãos. Houve uma vez, falei já do profeta Elias, aquele momento que ele sofreu um grande medo que o levou à solidão, ao deserto, ao isolamento. Uma estratégia do diabo, irmãos, é te isolar. Ah, não vou na igreja, não vou me envolver. Não. Sabe porque ele quer isolar você? Porque você isolado fica mais fácil para ele te destruir. Junto é mais difícil. Amém? Amém? Não se isole. Mas Elias ficou sozinho. Deixou seus servos ali, foi para o deserto, e a Bíblia diz que ele ficou lá esperando morrer, pedindo a morte. Deus mandou o anjo levar pão e água, e ele se fortaleceu com a força daquele pão e daquela água. Ele caminhou 40 dias, mas depois ele foi para uma caverna. E aí novamente, irmãos, Deus se apresenta a ele e faz uma pergunta para ele: o que é que você está fazendo aí, Elias? E ele dá toda aquela desculpa: eu fiquei sozinho, né? E querem me matar, eu estou com medo, e mataram todos os profetas e só eu fiquei. Irmãos, sabe o que Deus falou? Deus não argumenta com a gente, não. Espera Deus argumentar com você, não. Amém? Deus faz sinais e pronto, acabou. Deus opera e faz aquilo que Ele quer fazer. Deus não vai ficar discutindo com a nossa falta de fé. Ah, não tem ninguém que me joga no tanque. Levanta, toma a tua cama e anda. Ah, Senhor, eu não sei falar. Mandar outro, disse Moisés. Põe a tua,
que é que você tem na mão? Tem um cajado. Joga o cajado aí. Jogou a vara, virou uma cobra. Pega. Pegou, voltou a ser cajado novamente. Irmãos, Deus, Ele não fica discutindo com a gente. Não espere Deus discutir com você, não. Jó fez um monte de pergunta para Deus. Deus não respondeu nenhuma. Lê o livro de Jó para você ver. Os amigos de Jó tentaram responder. Falaram tudo que não deviam falar. Em nenhum momento Deus começou a argumentar simplesmente. No final da história, Deus faz umas perguntas para o Jó que Jó não tinha resposta. E para encerrar a conversa, Deus virou o cativeiro de Jó e pronto, acabou. Deus responde com sinais, com milagres. Amém? Deus não vai questionar comigo, Deus não vai questionar com você. A gente questiona, Deus faz. Amém, queridos? Amém. Continuando, irmãos. Aí o Elias dá aquela resposta e Deus fala para ele: sai da caverna. Irmãos, nós precisamos sair da caverna. Que às vezes a gente quer se esconder, e Deus se revela e diz assim: sai da caverna. E aí Deus começa a passar por ele, e diz a palavra de Deus, que Deus havia dito: sai daí, fique diante do Senhor no monte. E aí diz o texto: eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Olha aqui, irmãos, um forte vento que fendia as rochas, quebrava as rochas. Olha aqui, ó, não era um ventinho qualquer, irmãos. E aí diz o texto: Deus não estava no vento. Aí vem um grande terremoto, e a Bíblia diz: Deus não estava no terremoto. Aí fogo, Deus não estava no fogo. Aí vem um sussurro de Deus, uma voz mansa, e Deus estava naquele sussurro. Por isso a palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? E por último, irmãos, Deus será exaltado. Amém? Deus será exaltado. Verso 10 do Salmo 46. A confiança em Deus, irmãos, a espera em Deus, nos conduzirá ao triunfo. Espera nele, Ele está fazendo, Ele está agindo. Amém? Mas o objetivo da nossa fé, que vai gerar o milagre, preste atenção, não é para satisfazer o nosso ego, é para exaltar o nome dEle. Ele diz: serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? Deus tem interesse no seu milagre, Deus tem interesse na sua vitória, Deus tem interesse nas bênçãos que você está buscando, Deus tem interesse no seu triunfo. Sabe por quê, irmãos? Porque toda vez que Ele te abençoa, toda vez que Ele me abençoa, Ele é glorificado. Amém, queridos? Olha só,
aquietem-se, saibam que Ele é Deus. A vitória é sua, o milagre é seu, mas a exaltação é dele, a glória é dele. Ele está trabalhando enquanto você espera orando. Amém? Fala, Deus está trabalhando enquanto eu espero orando. Fica em pé na presença de Deus para a gente encerrar essa palavra agora. Isaías 64, versículo 6. Olha o que diz, irmãos. Porque, volta lá, 64, 4, né? Por favor. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu e nem com os olhos se viu Deus além de ti. Que faz o que, irmãos? Que trabalha para quem? Para aquele que nele espera. Eu não sei como é que você está vivendo. Eu não sei quais são as lutas. Eu não sei se tem alguém aqui que perdeu o chão, que viram suas conquistas afundar. Eu só quero dizer o seguinte: Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro. Fique quieto, em oração. Não é o vento forte, não será o terremoto, não será o fogo, mas ouça o sussurro de Deus, dizendo: eu estou com você. E você vai viver milagres, porque Ele vai ser exaltado. Pastor, está vindo um tsunami, há um rio. Feche os seus olhos. Se você precisa que a gente ore por você, Deus falou com você, você está vivendo algumas situações semelhantes a essa que nós citamos aqui, sai do seu lugar e vem para o altar enquanto os nossos irmãos cantam. Pode vir, Deus falou com você? Vem, pode vir. Pode vir, irmãos. Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Glória a Deus. Então você veio e me trouxe pra perto. O Senhor te traz pra perto. E todo desejo, aleluia, é satisfeito em seu amor. Glória a Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Tu és o melhor, Senhor. Nada é melhor do que o Senhor. Glória a Deus. Fale com Deus. Se tem mais alguém precisando, vem aqui à frente. Se essa palavra tocou o seu coração, não tenha medo de expor as suas fraquezas. Você está diante do Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia.
ouviram a tua palavra e que estavam necessitando ouvir esta palavra. E nós cremos que nada é melhor do que o Senhor, ninguém é mais poderoso do que o Senhor. E tu que conheces, ó Deus, a cada coração, tu que conheces os pensamentos, tu que sondas, ó Deus, os corações, a alma dos teus filhos, ó Senhor amado, venha de encontro nesta noite, venha de encontro, ó Deus, e com a tua voz sussurrando, Senhor, no ouvido dos teus filhos, que eles possam encontrar a calmaria necessária, que eles possam encontrar o alento necessário, que eles possam encontrar, ó Deus, o alívio para as suas almas, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Deus, continue abençoando, quebrando tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Deus, e que os teus filhos possam ver a tua boa mão estendida, o milagre acontecendo e, ó Deus querido, o Senhor se manifestando, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Aleluia.